O que é gravidade? Vamos direto ao assunto e falar sobre gravidade. Para começar pelo básico, o que é ela? Basicamente, é a força física fundamental que atua entre diferentes massas, tanto em distâncias curtas quanto longas. Ela controla as órbitas dos planetas. Tudo isso já conhecemos. A antigravidade, por sua vez, é essencialmente a ciência de modificar a gravidade. O termo antigravidade é um pouco impreciso, seria mais correto falar em modificação gravitacional. Começando do início, Copérnico publicou sua teoria do heliocentrismo no século XVI, Kepler desenvolveu as leis do movimento planetário no século XVII e Newton publicou sua lei da gravitação universal em 1186. Um ponto importante é que ela segue a lei do inverso do quadrado. A força se dissipa com a distância de forma proporcional ao inverso do quadrado dessa distância. Einstein, por sua vez, publicou a relatividade geral no início do século XX. Você já deve ter visto aquelas imagens de um planeta causando uma curvatura no espaço ao seu redor. Nessa visão, a antigravidade seria praticamente impossível sem uma massa negativa, embora alguns discordem disso. O modelo padrão da física não contempla massa negativa, e por isso muitos falam no chamado campo unificado. Existem 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Cada uma é mediada por partículas, os fótons mediam o eletromagnetismo e o graviton foi proposto para a gravidade, mas nunca foi detectado. As outras 3 forças já foram unificadas em uma única teoria, mas a gravidade permanece de fora. É um quadro incompleto. Sabemos que o eletromagnetismo é quantizado, mas ainda não temos uma teoria satisfatória para a gravidade quântica. Um dos primeiros dispositivos propostos foi o gerador de Townsend Brown, nos anos 1920. Ele cunhou o termo eletrodinâmica. O conceito envolve um capacitor assimétrico onde um dos eletrodos é maior que o outro, que supostamente cria impulso em uma direção. Você provavelmente já viu esses pequenos levitadores de papel alumínio no YouTube com haste de arame e uma folha triangular. É o mesmo princípio. Algumas pessoas os chamam de dispositivos de antigravidade, mas na prática são apenas curiosidades. Tesla também fez trabalhos relevantes nessa área. Ele tinha o que chamava de propulsor espacial e patenteou como propulsão eletromagnética anti-inercial. Desenvolveu sua teoria dinâmica da gravidade, essencialmente uma teoria do éter, onde o éter preenche todo o espaço. A massa seria apenas vórtices nesse éter, e o decaimento de partículas seria o éter perdendo velocidade de rotação. Tesla rejeitava completamente a noção de espaço-tempo curvo. Em 1948, Roger Babson fundou a Fundação de Pesquisa Gravitacional e instituiu um prêmio anual de ensaios sobre gravidade, no valor de cerca de $4.000. Stephen Hawking é um dos vencedores, assim como 5 ganhadores do Nobel. O ensaio vencedor de 1953, escrito por Bryce DeWitt, argumentava: precisamos de uma boa teoria antes de construir um dispositivo funcional. Estamos correndo na frente sem a teoria que sustente o que estamos fazendo. Na década de 1950, surgiram vários programas governamentais. O Laboratório de Pesquisas Aeroespaciais teria conduzido inúmeros experimentos de antigravidade em Wright-Patterson. Há indícios de que esse trabalho continua até hoje. Também havia o Instituto de Pesquisa para Estudos Avançados, que mais tarde se tornou parte da Lockheed. Nos anos 1940 surgiu o gerador Saheli, que combinaria antigravidade e energia livre. Consiste basicamente em um anel magnético, um anel isolante e uma camada de cobre na parte externa, com pequenos cilindros que giram. Foi amplamente desacreditado, embora ainda existam versões modernas em desenvolvimento. Nos anos 1950 e 1960 surgiu o Gene Drive, um propulsor sem propelente, sem expelir nada para gerar impulso. O mecanismo envolvia um peso assimétrico oscilando de forma irregular. A explicação mais aceita é que o efeito se devia simplesmente ao atrito da oscilação. Essa foi patenteada. Envolve discos de latão girando o latão, tem propriedades de spin nuclear interessantes. A ideia era que, ao girar o metal, você alinharia o spin nuclear. Wallace chamou isso de campo sinomássico. Nunca foi comprovado e desapareceu misteriosamente após a patente. Eric Lightweight, o pai do maglev, propôs que discos giratórios poderiam gerar uma força ortogonal ao eixo de rotação. Ele fazia demonstrações espetaculares, erguendo enormes giroscópios sobre a cabeça com aparente facilidade. Mas o efeito pode ser explicado pela força centrípeta e pela segunda lei de Newton interessante. Mas não é antigravidade. Em 1973, a emenda Mansfield proibiu o uso de verbas do Departamento de Defesa em aplicações não militares, encerrando qualquer pesquisa pública em antigravidade dentro do governo americano. A justificativa oficial era que isso não funciona, mas outra leitura é que eles tinham orçamentos secretos e não queriam duplicar os gastos. Nos anos 1970, surgiu John Hutchinson. Você encontra vídeos dele no YouTube supostamente levitando objetos. Fascinado por Tesla, tentava replicar seus experimentos.
Ele afirma ter replicado o experimento Filadélfia, que conseguia fazer objetos metálicos derreterem e torcerem sobre si mesmos, sem calor perceptível. Eu vi uma daquelas vigas uma vez, meu pai também viu uma. O cara do Hatao Lab me mostrou uma. Era uma viga de 15 centímetros, 15 centímetros, partida ao meio e torcida como tefe, mas sem nenhum sinal de que tivesse sido aquecida. Ele tinha aquilo montado em uma placa, tirou do escritório e mostrou pra gente. Ele fez experimentos com Hutchison. O Hudson é ligado ao Hathaway Lab em Toronto. Se você perguntar ao Hal Puthoff o que causou isso, ele diz: acho que esse cara era telecinético. Segundo eles, Hudson ficava no porão horas a fio ajustando transmissores de rádio e bobinas Tesla sem nenhuma teoria por trás. E depois de 1 ou 2 horas, coisas estranhas começavam a acontecer. Hal achava que era telecinesia, que ele ficava tão focado, queria tanto que acontecesse, que simplesmente acontecia. E havia um detalhe curioso, ele era agorafóbico. Quando ficou famoso, levaram-no a um psicólogo que receitou medicação para agorafobia e dizem que depois de começar a tomar os remédios, ele nunca mais conseguiu replicar o efeito. Segundo Hal, foi porque ele era telecinético. Mas Hal acredita nessas coisas, então é preciso levar com um grão de sal. Jimmy Woodward é conhecido como o pai do efeito Mach. É outro propulsor sem propelente. Ele dizia que isso poderia possibilitar um motor de dobra, uma massa negativa muito grande curvaria o espaço-tempo, resultando em algo parecido com a bolha de Alcubierre, uma compressão e expansão do espaço-tempo que faria o veículo se mover. Nos anos 1990, houve bastante pesquisa em antigravidade aqui em Huntsville. A cientista Ning Li, que trabalhou com o pós-graduando Doug Thor, propôs que um campo magnético aplicado a um supercondutor alinharia os spins iônicos na matriz cerâmica, produzindo um efeito gravomagnético e gravoelétrico. A Popular Mechanics publicou um artigo sobre ela. E a NASA se envolveu em uma colaboração no final dos anos 1990. Em 1999, ela fundou a C-Gravity LC. Em 2001, recebeu um contrato de $500 mil e então sumiu. Se você pesquisar o que aconteceu com Ning Li, vai encontrar uma espécie de lenda da internet com teorias sobre por que ela recebeu financiamento secreto e desapareceu. Já falei com algumas pessoas que trabalharam com ela. Até fora de Huntsville, quando alguém descobre que sou daqui, a primeira pergunta é: o que aconteceu com ela? E eu simplesmente não sei. Ela foi membro do grupo do Hal por um tempo. Visitei o laboratório dela em 1997. Ouço versões diferentes, que foi para Maryland, porque contraiu câncer de mama manuseando produtos químicos tóxicos sem luvas e morreu no Zeuá, que voltou para a China e morreu lá, que foi absorvida pelo Departamento de Defesa ou que voltou para a China para buscar financiamento. Há muitas histórias.